Muita gente aqui pelo chat fez uma cobrança em relação à questão do Congresso. E do Congresso, vocês não vão falar? Porque a culpa está lá, a culpa está no Congresso. Aliás, a Mônica Bergamo acaba de publicar também na sua coluna a informação de que o presidente Lula bateu o martelo e não vai sancionar o projeto de lei complementar aprovado em junho pelo Congresso, que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. A informação foi confirmada pela coluna da Mônica Bergamo com 4 ministros que despacham com o presidente Lula. A tendência já era essa desde o início da discussão, até a gente falava aqui nessa semana com o José de Souza e tudo, sobre essa tendência de não sancionar, de buscar outros caminhos ou simplesmente ignorar. Auxiliares, no entanto, ainda tentavam convencer o presidente a sancionar, argumentando que seria um gesto para distensionar essa relação com o governo, com o Congresso neste momento. No fim de semana, o presidente sacramentou a decisão, não vai endossar a proposta. E uma vez decidido que não vai sancionar o projeto, para que ele se transforme em lei, Lula agora estuda 2 cenários. Vetar, não descarta essa possibilidade, o que seria realmente comprar essa briga com o Congresso, ou simplesmente lavar as mãos e deixar a vida me levar, né? Vai deixar que isso seja, né? Deixar acontecer naturalmente, que nem cantou o Davi Alcolumbre outro dia. Vida leva eu. Vida leva eu. Deixa, você que é músico aí, qual é outra música, Schneider, que a gente pode cantar nesse momento? Mas, enfim, deixa a vida acontecer e aí isso ser promulgado pelo próprio Congresso. Vamos para o foco, professor Schneider, aproveitando sua experiência política também aqui e seus estudos nessa área. Lula, ao não sancionar, vai tensionar ainda mais a relação com o Congresso? Isso pode ter consequências a ele? 2, é preciso não sancionar também como uma resposta ao eleitor. Lula acerta ou não em não sancionar, em tomar essa decisão? Olha, primeiro em relação ao mérito, evidentemente essa medida está errada. Quando o Supremo indicou que deveria ser feita a redistribuição da representação, era para redistribuir as cadeiras dos estados em relação à população apurada no último censo. O Congresso foi lá e, para não tirar o número de deputados de alguns estados, ele aumentou a representação em alguns estados. Então, mantendo uma distribuição que não é a mais adequada e gerando despesa, algo que o Congresso cobra do governo que não o faça. Aliás, a segunda coisa que é interessante ver nessa batalha, que é, como eu disse, em casa que não tem pão, todo mundo briga e não tem razão, é o mesmo Congresso que cobra redução de gastos, dobrou o valor que é gasto que é colocado no orçamento das emendas impositivas, né? Então, a gente tem um Congresso que está gerando gasto para o governo federal e, ao mesmo tempo, está cobrando que o governo federal corte gastos, né? Portanto, Fabiola, acho que é um jogo que tem muito mais, de novo, a ver com a questão eleitoral. O Congresso vai engrossar com o presidente Lula se ele sentir que tem como enfraquecê-lo para a eleição do ano que vem. Acho que é disso que está se tratando hoje todo esse debate. E concordo com a professora Lília, em que, no fundo, o que a gente está vendo é uma volta à tradição do discurso da esquerda brasileira, que estava um pouco abandonado, e acho que parte da esquerda sentia falta disso também, né? Nessa questão de você colocar recursos nas áreas sociais, de você não cortar gastos nestas áreas, de você ir buscar recursos entre aqueles que mais têm, reduzir desigualdades, enfim. Se o governo está fazendo isso ou não é uma outra coisa, mas no discurso o governo está se aproximando do discurso da esquerda. E do outro lado, a direita está fazendo o seu discurso também. O Estado precisa estar fiscalmente responsável e por aí vai. Quem vai vencer, veremos no ano que vem. A imagem do Congresso, né, Lilian, é muito ruim na sociedade. Alguns dizem, inclusive aqui no nosso chat, falando que o governo vai fazer bem se ele for por esse caminho. Lula, até nessa reportagem da Mônica Bergamo, um dos ministros ouvidos, disse que o povo espera pelo veto.
E aí a gente entra num outro aspecto também, né, Lília? A imagem do político. A imagem do político na sociedade brasileira. Isso é praticamente difícil de a gente melhorar e reconstruir, né? Essa história do aumento de deputados pegou muito mal para a sociedade, mas eles têm o poder, né, nas mãos. Bom, eu penso que é uma reação necessária, né? Eu diria, professora Alexandre, eu estava aqui acompanhando os dados da Ana Clara no Fórum de Teresina, ela diz que só no último ano as emendas tiveram um aumento bruto de 25 bilhões para 60 bilhões, portanto, mais do que dobraram. E é esse mesmo Congresso que vai aprovando uma série de medidas sempre favoráveis a eles mesmos. Eu diria, Fabíola, que nós já tivemos representantes na Câmara, parlamentares bem mais importantes, né? Já tivemos aí Darcy Ribeiro, já tivemos Flores. Vamos lembrar, de lado que for, pessoas preocupadas com um projeto de país. Quando eu disse que acho que a nossa Câmara é corporativa, eu disse no sentido de que eles muitas vezes pensam no benefício próprio, ou então estão de olho já nas eleições de 2026. Basta ver que Hugo Mota, até então, estava dizendo que era só radicalização de outro lado, polarização de outro lado. Bastou ele ter um reflexo no seu eleitorado da Paraíba, que ele já começou a falar: não, eu estou aberto a rediscutir a questão das emendas, eu estou. Ou seja, se não tinham culpa alguma, por que agora está aberto ao quê? A discutir a questão do nós contra eles, o que mostra, eu lamento, porque nós precisamos de políticas. A cidadania é uma franquia da democracia. Nós votamos, nós temos direito de votar e de ser votados. E temos que respeitar quem votamos, mas temos que cobrar quem nós votamos. É isso que os eleitores brasileiros não têm feito. A gente vota, é uma política quase esquizofrênica, né? A gente vota e depois esquece. Não podemos esquecer. Vigilância cidadã é isso. Vamos seguir os nossos políticos e precisamos verificar, porque eleições vêm aí, o quanto eles e elas nos honram, o quanto não nos honram. Precisamos de bons políticos. Eu repito isso, para a democracia funcionar, para as instituições funcionarem, precisamos de bons políticos. Eu lamento. Precisamos de uma boa Câmara, precisamos de legislativo, mas não esse legislativo. Lília, até pela sua experiência, suas pesquisas e seus estudos, né, na área política e na área também de esquerda, acompanhando o movimento da esquerda, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, muito está vindo dessa reflexão que a esquerda acerta ao bater com força nessa tecla, né, e tentar explicar isso à sociedade brasileira. Você também acha que é um grande acerto ir por este caminho de focar no combate à desigualdade, mas com um discurso mais simples, mais objetivo? Porque o que a gente está falando dos ricos contra os pobres é você bater na tecla da desigualdade do país, que é histórica, vergonhosa e absurda, né? Mas, a partir desse discurso dos ricos contra os pobres, é um acerto da esquerda? A esquerda pode obter resultados dessa maneira? Olha, a gente não vive num vácuo, né, Fabíola? E eu vou te dizer, quero até ouvir o que o professor Alexandre acredita, como é que ele pensa nesse sentido, mas a direita tem sido campeã de utilizar as redes sociais. Acredito que a esquerda demorou muito para usar esse tipo de recurso, que é um recurso inegável. É preciso invadir as redes com boa informação. Ficar só no ricos contra os pobres não resolve. Por que para mim é importante? Porque existem dados na realidade. Essa não é um sonho, esse não é uma mera manipulação. É uma realidade brasileira que precisa ser enfrentada. E nós vamos ter, sim, que verificar para 2026 quem é que está empenhada a lidar com a desigualdade, lidar com a concentração de rendas. Então, ficar só nessa palavra-chave não me interessa tanto, mas dar nome aos bois é importante. Por que isso gerou tanta fumaça? Por que tem gerado tanto barulho? Porque estamos falando da verdade, e a danada da verdade dói muito.
Ô, se dói, né? Ô, se dói. O professor aqui já até comentou a respeito disso. Eu já tinha feito essa pergunta para ele e ele falou, né, Schneider, que é uma saída e talvez uma das únicas nesse momento, né? De a esquerda e o governo tentarem melhorar a sua popularidade, inclusive. E é uma sacada, de alguma maneira. Eu acho que precisa ir além dessa, vamos dizer assim, dessa questão simbólica, ricos contra pobres. Mas eu acho que a esquerda, ela ficou muito emparedada, concordo com a professora Lília, nas redes sociais, mas na sociedade, à medida em que a direita veio com um discurso e um projeto. Quando a gente olha os anos Fernando Henrique e Lula, a gente vê ali, assim, uma nuance uma nuance entre dois governos ali, pode gostar mais de um ou do outro, mas tinha quase que uma ideia daquilo que deveria ser um governo, um projeto, a questão da distribuição de renda, investimento em educação, investimento na saúde, por aí vai. E, de repente, a esquerda foi perdendo o coração e a alma das pessoas na sociedade, né? Quer dizer, o que propõe essa esquerda? Então, acho que é uma tentativa de trazer de volta algo fundante, que é buscar a igualdade, buscar a redução das desigualdades, buscar isso a partir das políticas sociais, do investimento nos mais pobres. A grande questão é, primeiro, como colocar uma lupa nos problemas que levam a gente a esse discurso. Segundo, como fazer essa lupa, como fazer a tradução disso para esse mundo novo das redes sociais, para essa linguagem rápida que a gente precisa, e como compreender aquilo que o eleitor quer. Eu acho que é interessante ver que Lula está sendo um pouco vítima daquela classe média que ele criou, né? Quer dizer, ele tira as pessoas da pobreza, e muitas pessoas da pobreza, e ao mesmo tempo, essas pessoas, ao querer mais, não encontram na esquerda um lugar, um caminho de, bom, o que esses caras têm a propor para mim? Acho que esse é o grande desafio também da esquerda. E acho que incomodou, como a professora Lília falou, não sei se eu estou interpretando errado, professora, mas eu acho que essa história incomoda muito porque há muito ela não era colocada na rua. E assim, há muito o próprio governo se colocava na defensiva em relação a isso e a própria esquerda. Bom, precisamos conquistar, como é que eu conquisto esse eleitorado Porque a novo? direita também começou a falar mais com os mais pobres, né? A gente tem aí, eu lembro que na semana passada a gente falava bastante aqui também, por exemplo, nas eleições municipais que a gente cobriu aqui, o discurso, por exemplo, do Pablo Marçal, que é um novo político aí e que tem esse discurso, falando assim, eu era pobre, você pobre pode ficar rico. É um discurso muito diferente do que a esquerda está falando agora, mas essa disputa ela aconteceu ali e a direita tomando frente desse discurso, né, professora? A gente chegou a falar sobre isso aqui. O próprio Nicolas também, nos seus vídeos, ele traz isso. O próprio Bolsonaro, em algum momento, também traz isso, né? Só que também com um discurso dos costumes, dos modos, o conservadorismo presente, que também influencia. A esquerda veio agora com um discurso mais raiz, vamos colocar assim também, né, professora Lília? Esse discurso que a esquerda retoma agora é um discurso lá de trás, mas ele é muito direto e raiz, né? É diretíssimo, porque a gente também tem um embate aqui, o Lula sempre representou, também o pai dos pobres, né? Essa ideia do projeto de carteira assinada. E o Pablo Marçal, que você citou aqui, que fique na memória, ele é esse projeto de empreendedorismo, você pode fazer. Então, temos aí visões do mundo que vão se alterando e é preciso que a esquerda faça um esforço de adornamento, ou seja, de atualizar, não é, o seu vocabulário, atualizar o seu discurso, atualizar as suas pautas, né? Isso de um lado. De outro lado, eu diria que houve um engano grande nessa questão de falar de pobre de direita. O pobre não é de direita ou de esquerda obrigatoriamente, né? O pobre sente fome. E é dessa questão que se trata quando falamos aqui. Há um embate distributivo no Brasil. Há um embate, sim, antigo, entre grandes proprietários que detinham tudo e a população que basicamente trabalhava. Não é? Estamos falando aqui de um debate histórico no país. E é esse que a gente tem que procurar tratar, procurar
explorar, e acho que cabem aqui às esquerdas essa sua vocação, no sentido de mostrar caminhos, iluminar a importância do discurso de direitos, né? A importância do discurso de uma... Vamos voltar ao velho discurso da democracia, né? Não essa democracia capturada pela extrema-direita, mas uma democracia que traga utopia, que nos deixe sonhar com um país melhor do que o nosso.